Hey guys, how are you? How you doing? How was your weekend? Como é que foi o final de semana de vocês? Tudo certo por aí? Very good, guys. Very good. Guys, today we're gonna see how many and how much. Ok? Pra que a gente usa isso? Pra que a gente usa how many and how much? Very good question. We use when we want to know the quantity or amount of something. We ask questions starting with how much and how many. Então, toda vez que eu quiser saber a quantidade de alguma coisa, ou o preço de alguma coisa, a gente vai usar essas perguntinhas de how much e how many. Okay? Elas têm algumas regrinhas de como cada uma vai ser usada e a gente vai ver isso agora. Okay? Então, toda vez que eu quiser saber a quantidade de alguma coisa, eu vou usar para fazer perguntas com how much e how many. Ok, agora aqui. How much, quando eu quiser saber de quantity, quando eu quiser saber de quantidade, ok? How much is used with uncountable nouns. We use how much plus the uncountable noun. Como assim, teacher? Ok, então vamos lá. Vamos ler o primeiro exemplo. How much time do we have to finish the test? Ok? Então, quando eu quiser saber, quando eu tiver uma coisa que eu não consigo contar, eu vou usar o how much. Quando eu quiser saber a quantidade de alguma coisa, por exemplo, eu quero saber de açúcar. Quanto de açúcar eu vou usar para fazer um bolo? Mas, gente, será que eu consigo contar o açúcar? Não, eu consigo contar os quilos de açúcar. Mas se eu parar para contar cada grãozinho de açúcar em todos os pacotes de açúcar do planeta, não dá para contar, certo? Então a gente usa a quantidade de quilos, 1 quilo, 2 quilos, ok? Quilos de açúcar, essa é a medida que a gente usa. O açúcar em si, a gente não consegue contar, ok? Então a gente vai usar, toda vez que eu não consigo contar alguma coisa, eu vou usar how much, okay? Então eu quero saber how much. How much é quanto de alguma coisa. Então aí na primeira frase a gente tem how much time do we have to finish the test? Quanto tempo a gente tem para terminar a prova? Ok? A gente tem 2 horas. Acho que a gente tem 3 horas. Ok? A gente conta as horas e os minutos, ok? O tempo em si, a ideia do tempo é um noun, an uncountable noun, ok? No segundo, how much money did you spend? Então eu quero saber quanto de dinheiro você gastou. Meu Deus. Gente, lembra que dinheiro, eu não consigo contar o dinheiro, ok? Porque assim, o valor da nota é que é levado em conta. Eu não posso dizer, eu tenho 1 dinheiro, eu tenho 2 dinheiros, eu tenho 3 dinheiros. Não. Cada nota tem um preço diferente. Então, não é? Então por isso que eu não conto. Por isso que a gente fala que é uncountable, é incontável. O que a gente conta é o valor das notas. Alright? Então, quanto de dinheiro você gastou nesse sapato, por exemplo? Acho que eu gastei muito. Foi baratinho. Então, how much money did you spend? E no terceiro, a gente tem how much sugar would you like in your coffee? Então, quanto de café você gostaria no seu... Quanto de açúcar você gostaria no seu café? Desculpa. Não sei, 2 colheres. 3 colheres de açúcar. Tá vendo? Então eu não consigo contar o açúcar. Eu tenho que sempre usar uma medida para falar do açúcar. O açúcar em si eu não conto, por isso que eu vou usar how much. Sempre. Ok? How much paper will I need? Quanto de papel eu vou gastar? How much milk is in the fridge? Olha, quanto de leite tem na geladeira? E pensa de novo no leite comigo. A gente conta o quê? Os litros de leite. Isso a gente conta. Agora, o leite em si, a gente não fala, eu quero 2 leites. Não, eu quero 2 litros de leite. Okay? Porque eu não consigo contar 1 leite, 2 leites. Não, a gente vai sempre contar a medida que ele está sendo medido. Ok? Litro, quilo, grama. Isso a gente conta. Quando a gente não tem essas medidas na frase, são uncountables, ok? Então, vamos lá. No último exemplo, how much traffic was there on the way to work? Então, quanto de tráfego tinha no seu caminho para o trabalho?
Mais uma vez, eu não consigo contar o tráfego. O tráfego, ok? Eu não posso falar, ah, tinha um tráfego, eu tinha dois. Não, não consigo contar. Então, a gente vai sempre usar o how much, ok? Então, vamos lá. Lembrando, toda vez que eu quero saber a quantidade de alguma coisa, ok? Eu vou usar how much com os incontáveis, ok? Toda vez que essa coisa for incontável e eu quiser saber a quantidade disso, eu vou usar how much. Sempre. Agora a gente tem o how much para preços. Quando eu quero saber o quanto alguma coisa custa, ok? Eu também vou usar o how much. Só que dessa vez, diferente do que a gente acabou de ver, eu vou usar ele tanto para countables, tanto para uncountables, ok? Então, tanto para contável quanto para incontável, eu vou usar o how much, ok? Mas prestem atenção, que é só quando eu falo de preço, ok? So, let's read. How much can also be used when we want to know the price of something. In this case, we can use how much with countable nouns, both singular and plural nouns. Ok? Então, toda vez que eu tenho ali um countable noun e um uncountable noun, eu consigo contar ou eu não consigo contar, eu vou usar ele com o how much, ok? Quando eu estou falando de preço. Por exemplo, how much is that painting? Quanto que custa aquele quadro? Quanto que custa aquela pintura? Ok? Oh, how much is that painting? Eu quero saber quanto custa a pintura. Ok? E o segundo exemplo. How much are those shoes? Oh. Não custa, é meio baratinho. Eu quero saber quanto custa aqueles sapatos. Ah, é 500 dólares. Ah, é 20 dólares. Ok? Or, how much did your jacket cost? Quanto que sua jaqueta custou? Menino, que jaqueta maravilhosa, eu quero uma pra mim. Quanto que custou? So, how much did your jacket cost? No quarto exemplo, perdão, a gente tem how much is the dress on display in the window? E agora imagina que vocês estão lá, passeando numa rua, vocês passam na frente de uma loja super maravilhosa e vocês veem um vestido lindíssimo, assim, na vitrine, tá lindíssimo. Vocês vão entrar na loja e você vai perguntar how much is the dress on display in the window? Quero saber quanto que custa o vestido que tá na vitrine. Oh, it's $5. It's $15. Okay, it's $100. Okay. Now the o quinto exemplo, a gente tem how much will it cost me? Okay, how much will it cost me? Quanto que isso vai me custar? Imagina que seu irmão tá te pedindo um favor. Oh my god, how much will it cost me? Quanto que isso vai me custar? Ok? Mas sempre que eu estiver falando de preço nesse sentido, ok, gente? And the last one, e o último, how much does it cost? Ok? A gente chega pra pessoa, oh, quanto que isso custa? How much does it cost? Ok? So let's continue. Agora a gente vai ver o how many. O how many a gente vai usar quando a gente está falando de quantidade. A gente vai usar ele com os contáveis, com as coisas contáveis, só que no plural. Ok? Por exemplo, a gente tem aí. Vamos ler. How many is used when we want to know the quantity of something and is only used with plural countable nouns. Então, quando eu consigo contar uma coisa e ela tá no plural, ok? Eu vou usar o how many. Aí eu quero saber quanto dessa coisa tem, eu vou usar o how many. Por exemplo, how many days are there in January? Quantos dias tem em janeiro? Eu consigo contar dias? Consigo. 1 dia, 2 dias, 3 dias, consigo contar. Ok. Tá no plural? Tá no plural. Então eu vou usar how many. So, how many days are there in January? The second one. How many people work in your company? Então, quantas pessoas trabalham na sua empresa, na sua companhia? Okay. Então, a gente tem people, que é o plural para person, que é pessoas. Então, eu consigo contar pessoas? Consigo contar pessoas. 1 pessoa, 2 pessoas, consigo. Okay.
Então eu quero saber quantas pessoas trabalham na sua companhia, na sua empresa, na sua companhia. So, how many people work in your company? The third one, o terceiro. How many cousins do you have? Quantos primos você tem? How many cousins do you have? How many books did you buy? How many books did you buy? Quantos livros você comprou? Meu Deus. And the next one. How many countries are there in the world? Quantos países existem no mundo? Eu não tenho ideia, gente. Sinceramente, I have no idea. So, how many countries are there in the world? The next one. How many students are in the class right now? So, how many students are in the class right now? Quantos alunos estão na sala agora? Okay. How many students are in the class right now? The next one. How many chairs are there in this room? So, how many chairs are there in this room? Quantas cadeiras tem nessa sala? Eu não sei. Consigo contar cadeiras? Consigo contar cadeiras. Eu posso dizer uma cadeira, duas cadeiras. Tem 3 cadeiras. Então, consigo contar. Tá no plural? Tá no plural. Chairs. Então, eu vou usar how many. Ok? E o último. How many pieces of chocolate would you like? Quantos pedaços de chocolate você gostaria? Okay? Alright? Very good. So let's continue. Gente, quando a gente tá falando de um assunto em comum, pra gente não ficar repetitivo, a gente omite, a gente evita de repetir, a gente substitui por algumas palavras, certo? Very good. So let's read. Omitting the noun. Often, the noun is omitted in the question when it's obvious what we're talking about. Example. I would like to buy some cheese. B. How much would you like? Então aqui eu tô falando aqui na A. Eu gostaria de comprar um pouco de queijo. Quanto você gostaria? Quanto do quê? Cheese, de queijo. Eu já sei do que eu tô falando. Então, para eu não ficar repetindo, quando eu já sei do que eu tô falando, eu não preciso repetir o cheese, ok? Eu não preciso repetir porque eu já sei do que eu tô falando. Ok? Aqui no examples. Eu não preciso repetir, very good. Porque pensa, gente, se numa conversa eu fico repetindo a mesma coisa, fica meio estranho e não fica natural. Não é uma conversa natural quando a gente fica repetindo o que a pessoa tá falando, certo? Por exemplo, imagina, eu gostaria de comprar um pouco de queijo. Quanto de queijo você gostaria? Eu gostaria de tantos gramas de queijo. Obrigado, aqui está seu queijo. Fica muito repetitivo e muito sem graça, certo? Então, não é natural. Então, pra gente não ficar repetindo a mesma coisa, a gente pode omitir isso aqui. A gente pode omitir para não ficar repetitivo. Aqui, examples. A. I need some coins. How many do you need? Okay. Então, vamos lá. Eu preciso de algumas moedas. De quanto você precisa? Quantas você precisa? Ok? Coins aqui, gente, eu tô falando da moeda, ok? Do objeto moedas. Então, eu preciso de 3 moedas. I need 3 coins. Eu consigo contar o objeto moeda. Tá no plural, então eu vou usar o how many, ok? Eu preciso de 3. How many do you need? Ok? And now in the next one, I need some sugar. How much do you need? Quanto que você precisa? Eu preciso de um pouco de açúcar. De quanto você precisa? Ok? Só que aí a gente tem que prestar atenção só nas regrinhas, tem que lembrar das regrinhas. Eu tenho algo que eu não consigo contar, ele tá no singular aqui, sugar, eu não consigo contar. Ok? Então eu vou usar o how much. Ok? Very good, guys. Aqui tem algumas tabelinhas para vocês darem uma olhadinha, então eu vou deixar, vocês podem pausar ou tirar print da tela. Pausar para quem estiver no YouTube, claro. Pausar, anotar ou tirar print da tela, ok? Então aqui na primeira coluna a gente tem o substantivo, ok? Que é a chair, é o nosso noun. So, chair, computer, strawberry, notebook, ok? Por aí vai. Aqui a gente tem o singular desse objeto. So, one chair, one computer, one strawberry, ok? E aqui a gente tem o plural, que é quando a gente coloca a quantidade.
Okay? Lembrando que esses aqui são os contáveis, o que a gente consegue contar e que a gente vai usar com o how many, quando ele estiver no plural. Ok? Very good. Ok? Vocês podem pausar, anotar bonitinho. Vocês podem tirar print. And the next one. Esses são os incontáveis, ok? São os que a gente não consegue contar. Então, quando eu tenho uma ideia abstrata, como, por exemplo, information. Informação. Eu não consigo contar as informações. Olha, eu vou te dar uma informação, vou te dar 2 informações. Estou te entregando aqui 4 informações. Não, é uma ideia abstrata. Informação é uma ideia abstrata. Eu não consigo contar. Então, eu vou usar ela com o how much. Ok? Eles são incontáveis, então, how much? Aqui a gente tem help, que ajuda. No próximo aqui, a gente tem o subject, que são, esse subject eu tô falando de coisas relacionadas à escola, ok? Por exemplo, tem matéria, so português, vocabulary, poetry, grammar. Então, essas coisas eu não consigo contar. A gente tem beverage, que é bebidas, ok? So, coffee, juice, tea, water. A gente tem a tabelinha de foods, like bread, butter, meat, oil, rice, salt, spaghetti. E a gente tem algumas substâncias, ok? Tem air, iron, oxygen. Claro que, gente, que tem muito mais que esse, muito mais que só esses aqui. Então, eu recomendo vocês a buscarem, pesquisarem bonitinho, porque são coisas que às vezes a gente esquece. Então, é bom você estar ali, antenados, olhando bastante. Tem muito mais, vocês podem dar uma olhadinha nisso depois, ok? Então vocês podem tirar print da tela, ok? Pausar e anotar. E é com vocês. Ok, guys, por que eu não posso contar pão aqui? Pode ser pão francês, ok? Pão de forma. Ok. Eu não posso contar pão, porque se eu for lá na padaria e pedir, seu José, me vê 15 pãezinhos. Ele vai colocar 15 pãezinhos lá no saquinho e vai me entregar. Se eu chegar em casa e colocar esses pãezinhos numa balança, e colocar todos os 15 pãezinhos numa balança, todos eles vão ter um peso diferente. Okay? Então é por isso que a gente não pode contar. Então ele é um uncountable, a gente não conta o pão. Ok? Mesmo o pão de forma, que por mais que ele seja cortado por uma máquina, etc, etc, se você pegar todos os pacotinhos de pão de forma do mercado e pesar fatia por fatia, elas vão ter pesos diferentes. Okay? Então é por isso que a gente não conta. A gente fala que é incontável. Tudo aquilo que eu falo que é contável é que tem a mesma medida, o mesmo peso, o mesmo tamanho, a mesma cor. Ali eu falo que é contável. Okay? Yes, very good. That's it. Isso mesmo. Okay, guys. Very good. So, that's it for today, guys. É isso por hoje. Thank you for coming. Obrigado por virem. Tenham uma boa semana. Ok? Usem álcool em gel. And stay safe. Bye bye.